Opa, 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 opa. Olá pessoal, não tinha percebido que vocês estavam aqui, foi mal, me desculpa. Eu acho que eu estava ficando um pouquinho sério demais, enfim, eu tava aproveitando música clássica e tal. E eu esqueci que eu botei pra gravar. Enfim, hoje eu vou apresentar pra vocês uma série que vai começar provinda do meu último vídeo. Que no caso é meu vídeo da Primeira Guerra Mundial. Então essa aqui vai ser a origem de uma playlist que vai se chamar Primeira Guerra Mundial, da Primeira Guerra até a Segunda Guerra Mundial. E nessa playlist eu vou criar uma série de vídeos que eles vão se chamar O Caminho para a Segunda Guerra Mundial, que no caso eu vou fazer alguns vídeos explicando tudo aquilo que decorreu desde desde o fim da Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial em si. Então vai ter bastante assunto interessante falando. E é isso. Fiquem com o vídeo. Enfim, eu tô gravando esse vídeo, são 10 horas e 11 minutos da noite. Só pra deixar bem claro aqui. Eu vou. Não pretendo editar. E eu vou postar aqui de boa. Só vou postar logo direto assim que eu terminar. E bom, por que eu tô enrolando? Eu vou falar logo qual que vai ser o assunto que nós vamos falar no vídeo hoje. A gente vai explicar o fascismo na Itália, a assunção dele. A gente vai explicar até mais ou menos 1939, rapidinho. O que acontece? O básico. Bom, vamos começar aqui dando o contexto da Itália no pós Primeira Guerra Mundial. Bom, como que a Itália estava na Primeira Guerra Mundial? Bom, ela ganhou a guerra, em teoria, né? Porque ela estava do lado dos ganhadores, que no caso era a França, Reino Unido, Estados Unidos. E assim, a Itália devia estar em um bom estado, né? Por que ela não estaria? Bom, é aqui que a realidade entra. A Itália estava num estado péssimo. A Itália ganhou a guerra, mas em custo muito alto. Eles praticamente quase não fizeram nada contra as tropas austro-húngaras lá lutando em Caporetto, nessas regiões. Foi muito difícil para a Itália ganhar. Foi muito custoso. E assim, e o que mais aconteceu? Bom, com a saída da Itália da Primeira Guerra Mundial e com o fim da guerra, a Itália tinha se juntado à guerra ao lado dos aliados, no caso da Tríplice Aliança, porque a França e a Inglaterra prometeram à Itália algumas regiões no Império Austro-Húngaro, como por exemplo a Dalmácia, a Ístria, partes da Eslovênia e também Montenegro, se eu não me engano. Porém, aí Tirol também, região de Tirol. Porém, o que acontece é o seguinte: a Itália só consegue a região de Tirol e a Ístria, ela só consegue por causa de uma situação engraçada que vai acontecer ali. Que no caso vai ter literalmente, uns artistas vão invadir a Ístria, vão pegar a Ístria. A Ístria, tipo, tinha um lugar que era uma cidade livre, que eu não vou lembrar o nome agora. Mas tinha uma cidade livre lá que uns artistas tomaram o comando e criaram um novo país lá, e que no caso era a regência italiana de Carnaro, se eu não me engano. Mais ou menos assim o nome, era um grupo de artistas que tomaram o poder, quiseram fazer uma revolução artística. E a Itália só pegou aqueles territórios lá, porque esses artistas encheram tanto o saco da Itália que ela tomou aqueles territórios, senão ela não ia ter tomado. Bom, o que mais além desses territórios que a Itália, entre aspas, ganhou? Ela não ganhou o que foi prometido, ela ganhou muito menos do território que lhe foi prometida. Além disso, a Itália saiu totalmente endividada e em crise da guerra. Ficou com muitas dívidas internacionais para conseguir sustentar o exército, fazer as ofensivas que falharam e tal. E tem mais um ponto. A Itália, lembra como eu disse, ela foi muito custosa a guerra para ela. Ou seja, muitas pessoas morreram nessa guerra. Na Primeira Guerra, muitos italianos morreram tentando lutar nas montanhas contra os austríacos. E assim, não deu nada certo. Morreu tudo. Morreu, foi de base. Morreu muita gente. O que deixou o povo italiano com muito medo. E muito medo não. Muito triste, revoltado.
etc. Eles também sentiram um sentimento revanchista contra os membros da Tríplice Aliança por terem traído eles, um sentimento de traição, de serem traídos. E isso tudo, essa vitória italiana a altos custos e sem ganhar o que ela queria ganhar, o que lhe foi prometido, é conhecido como Vitória Mutilata, ou Vitória Mutilada em português. Em português se escreve vitória normal, sem acento, e mutilata é mutilada, só que com 2 T's no lugar do D. Bom, de 1919 a 1920, que no caso é o pós-guerra, você vai ter o Biênio Vermelho, que no caso era o medo da Revolução Comunista. E o que basicamente aconteceu? O Partido Comunista Italiano planejava uma revolução comunista aos moldes da Revolução Russa. Então todo mundo ficava com medo. E durante essa época, de 1919 a 1920, os comunas iam para as fábricas, ocupavam elas e faziam greves, o que deixava a população muito puta, fudia mais a economia do país e dava mais munição para o outro lado. Por quê? Ao mesmo tempo que teve essa ascensão no comunismo na Itália, teve também a ascensão do ultranacionalismo na Itália. E do ultranacionalismo. Que basicamente vai gerar a criação do Partido Fascista mais pra frente. No dia 23 de março de 1919, um grupo chamado Fasci de Combate, mais conhecido como Camicie Nere, ou Camisas Negras, foi fundado por Benito Mussolini, que no futuro será o líder do Partido Fascista Italiano. No caso era o PNF, Partido Nazionale Fascista, mas mais pra frente a gente fala mais um pouco sobre isso. E bom, esses Camicie Nere, eles eram o primeiro contato, eles eram tipo o primeiro modelo do fascismo que tinha. E bom, o que esses Camicie Nere fizeram? Eles suprimiam o comunismo por meio da violência, porque eles viam esse comunismo como antipátria. E eu já vou explicar o porquê. Por que eles viam o comunismo como antipátria? Por quê? De 1910 a 1919, a 1914, no início da Primeira Guerra Mundial, o Benito Mussolini, ele era membro de um partido comunista italiano conhecido como Avanti. E Mussolini ele era jornalista daquele partido, ele era um escritor. E o partido em si, ele era contra a entrada da Itália na guerra. O problema é, o Mussolini era a favor da entrada da Itália na guerra. Então ele escreveu a favor. E o que vai fazer com que o Partido Comunista, expulse ele do partido. Então, isso vai dar uma carga no Mussolini, que vai ficar muito puto. Ele vai para a Suíça e depois ele vai voltar e lutar na Primeira Guerra. Bom, agora vamos dar uma explicadinha aqui, rapidamente, no comunismo e no fascismo, para a gente compreender aqui. Bom, o comunismo, como vocês sabem, é a ideologia marxista criada por Karl Marx e por Friedrich Engels, no século XVIII, que tinha como objetivo a Revolução Mundial, fim do Estado, criação de uma sociedade revolucionária, fim da opressão da burguesia, luta de classes, etc. Bom, quais são as características do comunismo? O sistema econômico deles, o Estado controla tudo. Na verdade, não é comunismo porque o comunismo nunca chegou a existir, mas no socialismo em si. Que no caso é a parte que vem antes do comunismo. Bom, quais são? Eles usam um sistema de economia planificado, que é a economia onde o Estado controla tudo, existe somente um grande sindicato, nananana. Eles buscam também destruir as classes burguesas por meio de uma luta de classes. Bom, além disso, o que você vai ter no socialismo? Por meio dessa luta de classes, você vai criar uma ditadura do proletariado que vai ter como principal objetivo desenvolver a civilização e a revolução a ponto de que não haja mais, como posso dizer, não haja mais Estado, do nível de evolução que ocorreu durante essa ditadura do proletariado.
E bom, quando acabar o Estado, acabou o Estado. O objetivo também do comunismo é a implantação da Revolução Mundial, ou seja, dominar o mundo inteiro em uma única nação. Bom, continuando, agora a gente vai falar sobre o fascismo. Bom, quais eram as características do fascismo e do seu modelo econômico, que é bem diferente dos modelos econômicos que geralmente são usados? Bom, características. Bom, primeiramente, o fascismo é uma ideologia muito maleável. Todo país que você for vai ter uma variação, uma variante do fascismo. Como, por exemplo, na Inglaterra, o fascismo ele era muito mais focado em consertar o Império Britânico que estava acabando do que realmente fazer o Império, do que realmente tipo, dominar o mundo, alguma coisa assim. Restabelecer alguma coisa. Era mais tipo conservar. E no começo, o fascismo ele vai ser de caráter revolucionário. Porém, com o passar do tempo, ele vai se tornar. Ele vai pegar um caráter conservador visando adquirir o apoio das elites. Bom, quais são as outras características do fascismo? Bom, eu separei algumas aqui, ó. Eles eram ultranacionalistas, ou seja, valorização da pátria de maneira extrema. Também você vai ter o ultramilitarismo, no caso é a militarização em massa da sociedade. Você também vai ter o antiliberalismo e anticomunismo. O fascismo ele vai se apresentar como uma terceira via ou terceira posição entre o capitalismo e o comunismo. Meio que uma forma de você dizer, eu não gosto de nenhum dos dois. Bom, hoje em dia há várias maneiras de você dizer que você não apoia nem o comunismo nem o capitalismo. Mas enfim. E você também vai ter uma visão antidemocrática, que no caso ela vai ser baseada por uma visão filosófica da democracia que é um pouquinho diferente. Para o fascismo italiano, a democracia ela existe, em teoria, mas não na prática. Porque para eles, meio que é bem diferente. O povo é o partido, eu não vou saber explicar, mas tipo, basicamente o conceito democrático ele existe, mas ele é muito diferente, que ele é tão diferente que ele não pode ser considerado democrático. É isso que vocês têm que entender. É democrático na teoria, na prática não. Nem na teoria, na real. É isso. Bom, agora a gente vai falar sobre o sistema econômico do fascismo, que no caso é o corporativismo. Bom, esse corporativismo vou ter que fazer uma explicação breve porque ele é complicadinho, ó. Eu tive dificuldade para entender. Bom, o fascismo, como vocês sabem, ele prega a lealdade ao Estado e o Estado acima de tudo. Então, ó, o Estado, ele vai estar acima de tudo. Aí abaixo do Estado vai ter um grupo X, tipo, você vai ter grupo econômico. Aí abaixo do grupo econômico você vai ter um único grande sindicato econômico. E abaixo desse sindicato econômico vai ter o sindicato para o patrão e o sindicato para o operário, visando diminuir as desigualdades entre o patrão e o operário. Ou seja, ele vai incentivar a cooperação de classes, a oposição ao marxismo e ao liberalismo econômico. O termo de origem do corporativismo é corpus, ou seja, corpo em latim. Então a sociedade é organizada em sindicatos ou associações com esse intuito de criar uma sociedade dividida em grupos, onde você abdica do seu individualismo em prol de uma vontade coletiva. Então, o que a gente pode tirar de contexto? O sistema econômico do fascismo italiano, ele é de esquerda. Porém, ele não é marxista. Ele é de esquerda, mas não é marxista. O que as pessoas falham a entender é que, tipo, elas costumam achar que todo caráter de esquerda é marxista. Porém, não é bem assim que funciona. E bom, o que mais que os Camicianere, voltando agora para os Camicianere, e o que mais que eles vão fazer? Eles vão ser apoiados pela aristocracia, pela burguesia e pela classe média italiana por serem vistos como os únicos que podiam parar o comunismo na Itália. O medo era tanto que não podia se, que tipo, não podia se não, que não conseguia se, que os caras iam buscar apoio em qualquer um. Mussolini era visto como o único cara que podia acabar com o comunismo. Bom,
em novembro de 1921, você vai ter a formação do PNF, ou Partito Nazionale Fascista, o Partido Nacional Fascista da Itália. No caso, era o partido que oficializava lá o fascismo lá. No dia 31 de outubro de 1922, 30 mil camicioneri italianos marcharam sobre Roma para ordenar que o rei, no caso eles vão querer pressionar o rei a ceder às suas vontades. Ou seja, eles queriam pressionar o rei a colocar o Mussolini como o primeiro-ministro da Itália. E bom, o que vai acontecer? O rei aceita. Por que ele vai aceitar? Ele vai aceitar devido ao medo de uma guerra civil e também justamente por causa que eu falei antes. O Mussolini era o único visto capaz de lidar com o comunismo na Itália. Bom, a partir de 1924, o partido ele vai vencer novamente, só que dessa vez ele vai vencer, entre aspas, democraticamente, as eleições parlamentares, ou seja, ele vai ganhar, porque a Itália era uma monarquia parlamentarista e tinha um parlamento. Em 1924, o partido vai ganhar as eleições parlamentares. Mas como? Bom, daquele jeito, né? Como que eu posso dizer? Vota em mim, senão eu vou te espancar. Pronto. Fraudulento. Eles venceram as eleições de maneira fraudulenta. Bom, além disso, tinha um membro do partido do político comunista meu Deus. Tinha um membro do Partido Comunista Italiano chamado Giacomo Matteotti. E ele era um escritor, jornalista e político do Partido Comunista Italiano. E ele foi assassinado por ter denunciado as fraudes que o Partido Fascista fez nas eleições de 1924. E bom, o que acontece? Ele vai ser morto. E em 1925, o Benito Mussolini vai chegar lá e vai, entre aspas, pedir desculpa pelo atentado, praticamente assumindo a culpa. E em 1925 ele vai conseguir dar início à sua ditadura. Ele vai censurar a imprensa e perseguir a oposição. Agora ele vai fazer desenvolvimento econômico na Itália, reformas militares e blá 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 blá. O que a gente tira de conclusão disso por enquanto? Bom, ele conseguiu tomar o poder e agora ele ia começar a reformar a Itália e modelar a sua visão. Deu bom? Mais pra meia-noite eu te conto. Tô brincando, vou te contar mais pra frente. Spoiler. Não. Bom, em 1927, o Benito Mussolini ele vai assinar a Carta do Lavoro. Calma aí, deixa eu falar com o sotaque italiano. A Carta del Lavoro. Que no caso são as leis trabalhistas. As leis trabalhistas, elas foram criadas na Itália em 1927. E Getúlio Vargas, quando ele vai fazer essas reformas aqui no Brasil, ele vai se basear muito na Carta del Lavoro para criar as leis trabalhistas aqui no Brasil. Inclusive, Carta del Lavoro significa a Carta do Trabalho. Bom, em 1929, buscando o apoio da Igreja Católica, o Mussolini vai assinar o Tratado de Latrão, que vai criar o Vaticano. E ele vai oficializar o catolicismo como a religião oficial do Reino da Itália. Bom, o Mussolini era católico? Não, ele quase foi excomungado 3 vezes. Ele só fez isso por puro motivo de obter apoio. Bom, na crise de 1929, que no caso é o mesmo ano que foi assinado o Tratado de Latrão, o Mussolini vai começar o seu imperialismo no resto do mundo, no caso em países africanos e em alguns países vizinhos, visando a conquista de novos mercados e a aumentar a influência da Itália. Lembrando que uma das coisas que Mussolini queria era recriar o Império Romano. Ele queria ver o Império Romano renascido. Bom, em 1935, Mussolini vai invadir a Etiópia. E aí que eu falo, ele reformou o exército, reformou.
Mas o que eu tinha dito no vídeo da Primeira Guerra Mundial? Eu tinha falado que o rifle carcano, que era o rifle que a Itália usava, era uma bosta. A Itália continuou usando. Continuou usando o rifle carcano, olha o erro. Eles vão ganhar essa guerra? Eles vão ganhar em 1936. Só que os caras tomaram um pau pra porra da Etiópia. Os caras só ganharam porque eles usaram gás. Os caras tacaram gás nos etíopes pra ganhar. Inclusive, a Etiópia ela é um país, o único país, ela foi um dos únicos países africanos que conseguiu resistir à colonização. Se a Etiópia tivesse ganhado da Itália, a Etiópia teria sido o único país europeu que resistiu à colonização europeia. O único país europeu não, perdão. O único país africano que resistiu à colonização europeia. Ó, detalhe, hein? A Itália, muito antes do Mussolini tomar o poder, perdeu uma guerra para a Etiópia. A Itália sempre quis a Etiópia. Bom, em 1936 você vai ter a Guerra Civil Espanhola e o Mussolini vai apoiar os nacionalistas. Que no caso eram o pessoal de direita lá, os tradicionalistas, os caras que eram anticomunistas. E 1938, Mussolini vai se aliar ao Adolf Hitler e vai assinar o Pacto Tripartite, o famoso eixo. Pacto de eixo, pacto de aço. E em 1939, ele vai enviar um ultimato para a Albânia, exigindo sua anexação ao reino da Itália. A Albânia vai aceitar. E bom, é basicamente isso que eu vou falar. Eu não vou passar de 39. Porque 39 é o início da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, perdão, novamente, é o início da Segunda Guerra Mundial, e eu vou fazer um vídeo específico sobre a Segunda Guerra Mundial, gigante. Vai ficar longo, se preparem, traga uma pipoca para assistir esse vídeo, porque vai ficar longo. E bom, o Mussolini, até 39, ele vai conseguir criar a Itália, tirar ela de uma... Criar não, ele vai conseguir reformar a Itália, tirar ela da desgraça que estava, porém, ele não vai conseguir fazer ela competir com as outras potências europeias, como a França, Reino Unido e a Alemanha. A Itália vai continuar por trás, mas devido a toda a propaganda, todo o sistema propagandista italiano, que era eficiente, ele conseguia passar a imagem de que a Itália era tão forte como os outros, quando na realidade não era. Uma evidência disso é o próprio fato que a Etiópia deu um pau na Itália. Bom, enfim, esse foi o vídeo. Pretendo postar hoje ainda. E se vocês não se importarem, eu vou retornar a escutar Mozart.